23 de setembro, invasão de nosso mundo e pensamento. Efésios capítulo 2, versos 8 a 10. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Essa semana nós vamos findar o estudo do livro de Efésios, recapitulando todos os capítulos, que são pequenos. E dizem os estudiosos, teólogos, que o livro de Efésios, aos Efésios, é como se fosse a grande roda gigante de Londres. Ela fica a 135 metros acima do rio Tâmisa. E é possível ver o Big Ben, casas do parlamento, catedrais e palácios históricos. E a carta aos Efésios, em relação ao restante das cartas de Paulo, é como esta roda gigante de Londres. Ela oferece uma vista de tirar o fôlego de cada paisagem, conforme ela gira. Quando a roda gigante gira como um pássaro, você tem a visão elevada de um tema após o outro. Em Efésios, Paulo não se concentrou em questões de interesse local apenas. É como se ele estivesse se dirigindo aos crentes e às igrejas cristãs em todos os lugares existentes. E ele, com esse tema, o seu propósito, invade o nosso mundo hoje e nosso pensamento hoje, sempre atual. Vamos revisar cada capítulo. Vamos ver as verdades contidas em Efésios que moldam nossa vida como crentes. Só para a gente ter um gostinho do que nós vamos ver essa semana, nós podemos ver aqui em Efésios capítulo 1, Paulo falando sobre as bênçãos de Deus em Cristo, o autor de nossa redenção. Vemos no capítulo 2, do pecado para a salvação pela graça. Vamos ver o capítulo 3, a vocação dos gentios, que é aqueles que não eram judeus, e o apostolado de Paulo. Vemos também Paulo orando várias vezes, não é? Várias vezes. No capítulo 4, Paulo vai falar da unidade da fé. Você vê que todos esses temas estão ligados a nós hoje. É atual. Paulo vai falar o santo ministério e o serviço dos santos, ou seja, dos crentes. Qual o nosso serviço hoje para Deus? Também no capítulo 4, a santidade cristã oposta à dissolução. Então, quando você é santo, a palavra santo quer dizer separado das coisas profanas e ficar do lado do que é sagrado, ele é oposto à desunião, a brigas, desentendimento, ódios, vingança e etc.
Também no capítulo 4 fala exortações à santidade. A santificação, que é o quê? Melhor hoje do que ontem, melhor amanhã do que hoje. Rumo abandonando as coisas do inimigo, que nosso corpo gosta, a nossa mente gosta disso. Então nós temos que ir com as armas de Deus, abandonando as coisas do inimigo e ficando do lado das fileiras de Jesus Cristo. Isso é santidade, crescer em santidade. No capítulo 5, ele fala o fruto da luz e as obras das trevas. Então ele é muito claro em dizer: quem está andando com Cristo é luz, e a luz produz tais frutos. Quem está longe de Cristo, está do outro lado da guerra, não é? Atacando os cristãos e, portanto, atacando Jesus Cristo, também tem frutos, que é o fruto das trevas, que são tais. Então você pode se identificar em qual lado você está aqui. Também no capítulo 5 fala o lar cristão, como deve ser o lar cristão. Paulo sabia que a família seria atacada no final dos tempos. Foi sempre atacada. A mulher foi considerada como um lixo, né? Era tratada como um animal, era vendida, sempre foi atacado. E agora está acontecendo um reverso. E que onde a questão de família tem uma outra conotação que Paulo vem nos alertando hoje, que as mulheres, qual o papel da mulher, qual o papel do homem. Ele não está falando qual que é a posição de cada um, qual que é o papel de cada um, principal, do homem, da mulher, dos filhos, não é? Como deve ser tratado. E também agora no capítulo 6, ele vai falar de novo, né? Continuando falando do lar cristão, filhos e pais. Lá no final do capítulo 5 ele falou de marido e mulher, agora ele vai falar de filhos e pais. Então ele se demorou numa epístola pequena e dedicou bastante tempo à família, como deve ser, né? Exaltou o mandamento, né? Honra pai e mãe dos 10 mandamentos. Ele também fala no capítulo 6 da armadura de Deus, que nós acabamos de estudar. A armadura de Deus para fazer tudo aquilo que Deus quer. Ser uma família boa, de acordo com a vontade de Deus, ter um lar mais próximo do celestial, produzir frutos da luz, ser mais santos e deixando as coisas profanas, ficar em unidade da fé e não em diversidade da fé, não é? E orar bastante. Paulo orou muito e pediu oração, e também vai nos ajudar na vocação para fazer o trabalho de Deus, e que não há acepção de pessoas, e que todos são salvos por Deus, pela graça. Não é porque é melhor, porque faz isso ou faz aquilo, mas é pela graça, pela misericórdia de Deus. Por isso que Deus oferece a armadura para não ser derrotado pelo inimigo. Então, essa semana vamos cada dia recordar um capítulo e ver, terminando assim o livro de Efésios, que nós estamos estudando já há 3 meses. Que Deus continue nos abençoando.